Tati, e qual é o passo a passo que a mulher tem que fazer quando ela se sentir agredida? Porque assim, o que eu sempre vejo é a pessoa é agredida, mas ela tem medo de ir a uma delegacia, de repente a pessoa que está lá não entender a situação dela. Fora que tem casos também que essa vítima, ela é dependente financeira do agressor. Uhum. Então, qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer para poder procurar uma DEAN? Porque você foi durante um tempo diretora das DEANs todinha, né? Fui. Eu fui titular de 4 DEANs e depois diretora. Ano passado, 2024, eu fui diretora. E, gente, não tem uma receita de bolo, né? Cada mulher, ela vai agir de uma forma, né? Algumas mulheres vão permanecer caladas durante esse tempo todo, né, de violência. Algumas, na primeira violência, que normalmente é uma violência verbal, uma violência moral ou psicológica, porque até chegar a física, ela vem num crescente, né? Ela pode vir num crescente. Então, e cada uma tem um tempo. E às vezes aquela mulher, ela não está preparada para ir a uma delegacia. Mas existem outros órgãos que aquela mulher pode ter acesso. Por exemplo, quando a gente fala denuncie, né? Ela pode denunciar num hospital, por exemplo. Ela pode denunciar numa empresa que ela trabalha. Eu estou sendo vítima de violência, o que eu faço? Ali a empresa vai ter uma ouvidoria, um canal de denúncia, que ela vai formalizar e pode mandar para a DEAN, né? Por e-mail, pode... Então, cada caso é um caso, mas o ideal é que ela vá a uma delegacia ou ela entre no site da Polícia Civil, faça o registro, solicite a medida protetiva. E aí o juiz vai deferir ou não essa medida. Dentro dessa medida pode ter o afastamento do lar, pode ter a apreensão da arma de fogo, se ele tiver uma arma de fogo, ele pode impedir essa mulher, esse homem de chegar perto daquela mulher, 200 metros, 500 metros. E eu vi agora há pouco tempo que os juízes já estão determinando que o sujeito use tornozeleira eletrônica por um determinado período. Então, ele vai lá na SEAP, coloca a tornozeleira, mas é um processo cautelar, né? Que é a medida protetiva. Não é o processo principal, é uma medida cautelar para aniquilar aquela violência naquele momento. Ela tem que prosseguir. Mas a gente vê mulheres que, por exemplo, vão procurar um atendimento psicossocial num CIAM, que é um centro integrado de atendimento à mulher, tem do Estado, tem em vários municípios tem também. Então, é tirar o peso da denúncia, que tem que ser na polícia, para que ela possa denunciar em outros órgãos e ela ter o encaminhamento correto. Eu fui superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria da Mulher em 2023, do Estado do Rio. E eu, nas minhas reuniões, nas nossas reuniões estratégicas, que a gente tem que dar vários canais para essa mulher se comunicar e relatar a denúncia. Não só colocar o peso na delegacia, porque às vezes ela não está preparada. Às vezes o cara vai preso e ela não quer isso, né? Mas ela tem que entender que ele é um criminoso. Se ele bateu nela, se ele feriu ela, lesionou, ele é um criminoso. É um bom pai, é um bom filho, mas ele é um criminoso, está lá na lei. Mas muitas mulheres, muitas pessoas não acham que ele é um criminoso, ou ela, né? Porque a mulher também pode ser vítima pode ser autora de violência doméstica, violência doméstica familiar. Eu posso reclamar se minha mulher me bater? É sério, não estou zoando. Você pode reclamar, mas a Lei Maria da Penha não incide. Não incide? Existe lá o crime de lesão corporal, né? Igual para todo mundo. Mas igual para todo mundo. Se for lá dentro, né, no doméstico, familiar ou íntima de afeto, você vai ter lá a aplicação da legislação e a pena, né? Mas não vai incidir a Lei Maria da Penha. E você
você está falando para a gente aqui em off sobre o antes e o depois da Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho para a gente, para a galera de casa que está vendo a gente de casa, da rua, de onde estiver vendo esse negócio, saber, né? Caramba. Como é que foi a mudança? Como é que foi a mudança? Se a mudança se foi muito rápido, se a galera entendeu rápido, para vocês absorverem, da polícia, absorverem bem a lei e aplicá-la. Como é que foi isso? Se ficou melhor ou se pode melhorar? Enfim, como é que foi? Olha, eu vou começar... se pode melhorar. Boa. Cara, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Caraca, de proteção às mulheres. Porque vocês estão falando ou porque foi... Porque é real. É real mesmo? Caraca, é real. Tem países que não têm política para as mulheres. Eu cito a Grécia. Não tem. Tem violência? Deve ter, cara. Mas não tem. Então, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor do planeta. Já começa por aí. E aí, antes dela, antes de 2006... o crime de lesão corporal era de menor potencial ofensivo. Tinha lá o Código Penal de 1940, a pena lá. Veio uma lei chamada Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099. O cara batia na mulher, era levado para a delegacia, assinava um termo circunstanciado e ia embora. Por isso que veio aquela história do em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Porque a ação penal naquela época era uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, dependia daquela mulher. Entendi. Com a Lei Maria da Penha, a pena foi aumentada, você exclui a Lei 9.099, está lá na Lei Maria da Penha, e o crime passa a ser de ação pública incondicionada. Ou seja, não depende da vítima. Se ela foi lá e registrou, ela não pode retirar a queixa. Vamos usar assim, tá? Entendi. Que antigamente podia. E por isso que nego falava, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por conta disso. Com a Lei Maria da Penha em 2006, houve essa mudança radical. E aí, não tinha audiência de custódia, na época. A gente prendia os caras, né? Dificilmente prendia uma mulher, mas na maioria os homens, e eles ficavam presos 3, 4, 5 meses e depois saíam, né? Mas eles era educativo. Entendi. Educativo. Então, houve um aumento das prisões. Agora, o mais interessante é o seguinte, que quando eu estava no DGPAM, que é a Diretoria de Atendimento à Mulher do Rio, eram 14 delegacias. Quando os delegados novos entraram e as centrais de flagrante foram abastecidas com os delegados e com os policiais novos, aumentou, houve um aumento de prisões por violência doméstica e familiar. Porque você tinha um delegado na delegacia, né? O delegado apreciando e as prisões começaram a aumentar. Então, num período ali, teve esse aumento. É muito interessante. Sim. E foi... Tu sabe por quê começou a aumentar? As prisões começaram a aumentar? Porque você tem as delegacias abastecidas de material humano, de delegados, apreciando ali o fato. Entendi. E você tem a prisão em flagrante. O que faz muita diferença. O que faz a diferença. Tá. O que faz a diferença. Não pode ser preso em flagrante. É o seguinte, o que a gente sempre escuta, isso é uma opinião minha, né? Eu acho que a gente está num momento bem difícil com relação à violência, porque as leis são muito lenientes. Mas o que você escuta a falar é o seguinte, que tem pensão alimentícia da cana, e não tem jeito, e a Lei Maria da Penha. As pessoas acreditam mesmo, assim, pensão alimentícia, tu vai ficar preso, não tem jeito. E Lei da Maria da Penha. O restante é festa. Mas pô. Infelizmente, é festa. A gente tem um caso aí do TH que foi executado pelo BOP semana passada, ele tinha 200 passagens, 17 mandados de prisão. O cara com 200 passagens na polícia. Esse que matou um policial ontem, tem 100 e porrada.
que matou o Luiz, né? Esqueci o nome dele, da Core. Matou ontem. 7 porrada. Então o cara entra e sai, entra e sai. Quer dizer, a polícia fica trabalhando repetidamente na mesma coisa. O cara vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora, é interessante também porque está lá no Data Senado, que é uma pesquisa que eles fazem anualmente, que 76% das pessoas não conhecem a Lei Maria da Penha. Elas sabem que existe, Isso. mas elas não sabem o que está escrito ali. Então, muita gente também não sabe o que são as medidas protetivas. Eu vou pedir uma medida protetiva como se fosse pedir uma meia. Me dá uma meia numa loja. Não, medida protetiva é um processo cautelar. É um processo. Tudo bem que é célere, é rápido, mas é uma medida que é para afastar aquele perigo ali. Né? O perigo que está ali. Então, 76% das pessoas não conhecem. E aí, eu fiquei com esse dado, né? Quando eu ia percorrendo os municípios, em 2023, pela Secretaria da Mulher, você via que o Legislativo desconhece a Lei Maria da Penha também. Então, pessoas são eleitas que nunca leram a lei, gente. Eu conversei com um deputado, amigo meu, não vou falar o nome, e aí eu falei, gente, por que vocês não mudam a lei? Ele falou, sabe quanto tempo demora para uma lei ser aprovada? 8 anos. Eu falei, tu tá brincando? Um projeto que você apresenta, discussão, papapá? Sim. 8 anos. Tem que ter um clamor, né? Um clamor público altíssimo, como foi, eu vou até citar aqui o caso da Daniela Pérez, que o homicídio qualificado foi considerado hediondo por conta do homicídio que vitimou a Daniela. Porque a mãe dela e o marido dela na época, e um grupo de pessoas, obviamente, fizeram esse movimento, né? Fizeram esse movimento para que isso acontecesse logo, né? Então, mas demorou, é um calvário. Né? 8 anos, cara. 8 anos. E a pessoa, esse cara que me falou, é deputado federal. Eu falei, vamos mudar. Né? Não consegue. Ele falou assim, mas 8 anos. Se você tem a ideia de quantidade de projeto que tem lá de lei, né? Eu, inclusive, assisti um podcast ontem, de um programa que foi na sexta-feira, no Inteligência Limitada, que foi o secretário de Segurança, né, o Vitor, com o subsecretário, né? O Nunes. E foi muito bom, né? Porque eles até estavam brincando. Vem cá, o Pimentel fez uma pergunta para o secretário, para o Nunes, para o Vitor. Você aconselha algum amigo seu a visitar o Rio de Janeiro? Assim, o cara mora lá, você aconselha, vem aqui visitar o Rio de Janeiro, né? E ele falou assim, tanto aconselho que eu estou aqui, porque se eu não acreditasse que o Rio está mudando, né, é porque a percepção no Rio de Janeiro é diferente de outros estados. Né? O Rio de Janeiro não é o estado mais violento da nação. Não. Né? Você está lá em 10º lugar, 12º, alguma coisa assim. E os números têm caído. Só que aqui você tem uma divulgação... O holofote, né? O holofote e a divulgação da coisa ruim. Por exemplo, aqui teve o assalto dos turistas do Chile no Santos Dumont. Está passando no telefone até hoje. Volta e meia eu recebo aqui, repetindo. E aí você tem uma percepção. Mas os números da violência têm diminuído. E aí ele explica o que tem sido feito... Né? Ele está falando que em breve a gente vai ter uma integração das polícias, né? Do federal, civil e militar, mas não só do Rio, dos estados todos, para você ter uma velocidade. E ainda bem que caiu a DPF, porque o Rio de Janeiro virou resort de bandido. Sim. Né? Porque você tinha que avisar 5 órgãos públicos que estaria fazendo incursão. Sim. Quando você chegava lá, o policial passava a ser o alvo, porque os caras já estavam esperando. Armadilha, pô. Prontinha. E aí virou resort. E eu ainda vou puxar o peixe, né, a sardinha, para o meu lado aqui.
se vocês perceberem, né, um cara violento, um homem violento, traficante, miliciano, ele pode ter uma passagem por violência contra a mulher. Uma mulher pode dizer que um deles, né, tá agredindo verbalmente, alguma coisa, e as pessoas não sabem a potência que é uma prisão que está dentro da Maria da Penha. Então, eu até sugeri a nossa diretora Raíssa Seles, que é a diretora do departamento da capital, né? Primeira mulher diretora do departamento de polícia da capital, da história da Polícia Civil. É ela, Eu disse a ela assim, pega esse monte de homens, esses 700 homens que foram presos na operação da Polícia Civil, salvo engano, o esfoliador, e vê quantos têm passagem por violência doméstica, né? E aí você vai ver que você vai tirar das ruas, sei lá, 600 agressores de mulheres. Porque você prendeu 700 pessoas, 700 homens. Entendi. Né? Então, daqueles 700, vamos lá, 50% tem uma Maria da Penha. Imagina. Você só não prende o cara pela Maria da Penha, mas você prende por outros delitos, cara. A gente vai cair no caso do Al Capone, que foi preso por causa do imposto. Exatamente, então. Exatamente. Mas de uma forma ou de outra vai estar tirando o cara de circulação. O cara de circulação. Então, também que é um dado muito positivo. A polícia tira das ruas 300 agressores de mulheres em um dia só. E todo homem é um potencial agressor. Toda pessoa, né? É um potencial agressor. É um potencial agressor né? De qualquer tipo de vulnerável, né? De qualquer vulnerável. Cara, isso é um... Não tem um perfil, né? Existe um padrão de comportamento de determinados grupos, né? E que isso é estudado, mas a gente ainda não chegou a essa conclusão. Mas é fato, se o cara começa xingando ou agredindo verbalmente a mulher, ele vai chegar na violência física. Uma hora o pau vai cantar. Vai. Já fizeram isso com você? De quê? Da pessoa falar alguma gracinha pra você, porque você é bonita. Obrigada. Marombada, né? Um braço mais forte que o meu. Né? De repente... Pô, da rima é verdade. E aí, gatinha? Como é que é? Toda mulher, eu já disse a vocês, né? Toda mulher, ela é mais vulnerável do que homens, né? Eu tô rindo porque... Ele quer saber se apareceu um desavisado. Desavisado. Eu vou na loirinha ali toma. Só, rapá. É engraçado que eu nunca vivi isso, assim. Claro, quando você é mais novo, tá lá em Salvador, por exemplo, os beijos roubados, mas você tá ali no clima e tal. Agora, quando há o não, né? Porque ali, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você tem um consentimento. Sim. Se eu permito, existe um consentimento ali, né? Mas se eu falo que não quero e a pessoa insiste, aí é um problema. Você, inclusive, esteve à frente de uma campanha durante o carnaval, desse do não, né? Tive. Quando a secretária Heloísa assumiu a Secretaria da Mulher, né? No dia 2 de janeiro de 2023, ela me convidou para fazer parte do time dela e aí eu fui trabalhar com enfrentamento à violência contra a mulher. E aí a gente, logo em janeiro, a gente teve a primeira conversa, como é que seria esse caminho do enfrentamento. Cara, aí eu disse, acabou aí, aconteceu o caso do Daniel Alves. Vamos trazer para o Brasil esse protocolo, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? E vamos adotar esse protocolo. E aí o governo do estado criou uma campanha que foi o Ouviu, Não Respeite a Decisão. Um ano depois, cara, vem a lei federal. Depois da nossa campanha, depois de São Paulo também adotar a campanha deles e tal, vem a lei federal, no final de 2023, do não é não. E aí o Rio de Janeiro se adequou ao não é não, respeite a decisão.
Então, eu coordenei a campanha em eventos, a gente fazia o treinamento, que hoje o treinamento é através de uma plataforma, só para isso, né? Bares, restaurantes, produtores de evento, para terem o passo a passo de como agir quando acontece alguma coisa com uma mulher ou uma pessoa em situação de vulnerabilidade ali naquele ambiente. E aí, e o trabalho com os homens, né? Que é importantíssimo, que a gente conseguiu implantar o serviço de educação e responsabilização do homem. Entendi. Que aí são as palestras, treinamentos, e ir nas cadeias falando sobre a violência contra a mulher. Times de futebol também aderiram. Enfim, tá caminhando. Cara, isso é muito legal. Até porque a gente viveu durante muito tempo numa sociedade bem machista, né, cara? Isso é fato, não dá para esconder. E as coisas estão mudando, mas não é tão simples assim. Esse tipo de trabalho que vocês fizeram vem para conscientizar quem está chegando e avisar quem já estava aqui antes, né? Se fizer de novo vai dar merda. Isso é legal pra caramba. Eu tenho um texto, né? Eu elaborei um texto que tô querendo publicar, mas E aí eu falo da municipalização do enfrentamento à violência contra a mulher. O Estado, ele cria os programas e os municípios, de acordo com a capacidade financeira deles, vão pegando aquilo, vão comprando, vamos dizer assim, o produto do Estado, né? E o Estado, ele vai dando aquela capacitação e treinamento. E aí eu uso 2 exemplos. E um deles, eu até fui atrás, só que a gente não conseguiu implantar. Vocês lembram da campanha do cinto de segurança? Que aparecia uma galera estrupiada na televisão. Se você não usar o cinto, você pode acabar assim? Tá, lembro. Tipo isso, a violência contra a mulher, ela tem que aparecer no horário nobre em propaganda. Porque as famílias estão vendo, né? E um outro exemplo que deu muito certo. Você não tem medo de perder teu carro, você tem medo de levar multa na lei seca. Você tem medo de levar multa, que é de mais de R$3.000. Então, aplicação de multa nos agressores. Além de ir pra cadeia, paga multa. Caralho. Você falou uma coisa interessante. Vou voltar ao podcast lá do Vitor. Dos números da violência. E ele mostra que a integração do Estado com o município, você tem regiões no Rio de Janeiro que os índices são baixíssimos. E isso apolítico. Aí ele cita Maricá, com o Quaquá, ele cita Miguel Pereira, Niterói, Macaé e... Quissamã. Que os números são baixos, porque o município, junto com o Estado, se juntam para combater especificamente aqueles problemas daquela região. Exato. Cada município tem uma particularidade. Sim, cada município tem uma particularidade. Então, por isso que a municipalização do enfrentamento à violência contra a mulher. Tem uma vereadora lá de Juiz de Fora, Letícia Delgado, que eu a conheci em Brasília e ela foi secretária de Ordem Pública lá de Juiz de Fora. E ela coloca muito bem a municipalização da segurança pública, né? Porque o Estado, às vezes, não dá conta daquilo. Não dá conta ali num determinado município. Eu vou citar vários exemplos aqui. A polícia militar, às vezes, não tem um batalhão em determinado município. Às vezes, é uma viatura que vai até lá. Às vezes, é uma viatura da Patrulha Maria da Penha que vai uma vez por semana ali naquele lugar. Então, por que não treinar a guarda? Por que não instituir uma guarda mais forte? E a guarda faz esse trabalho. Elas fiscalizam as medidas protetivas. Caraca, e sem um batalhão na cidade fica muito mais difícil. Fica mais difícil. Então, por que não municipalizar? Né? Por que o Estado tem que
fazer centros de referência da mulher ou integrado da mulher ali, que tem um acompanhamento da psicóloga, assistente social. Por que o Estado tem que fazer? O município pode fazer. O município tem uma secretaria da mulher, o município tem uma subsecretaria da mulher. Porque não é só prender o cara, né? Tem todo um trabalho. Tem todo um processo em cima dos dois. Tem um processo em cima da família, Isso pô. aí. Né? Em cima dele e dela. Se tiver filhos também, né? Isso. Também. Caraca. É Envolve complexo. muita coisa. É complexo, É envolve um muita assunto coisa. complexo. Segurança é um assunto